capacidade auditiva do autista É é maior. maior e paladar, enfim, as sensibilidades. Isso, Isso que é exatamente, nossos cinco interessante. sentidos, né? Então, o tato também é tudo over, né? É mais. Então, o que acontece? No caso de um autista que tem essa questão sensorial auditiva, ele escuta o dobro ou o triplo do que nós escutamos. Por isso, Nossa. tem tantas campanhas no final do ano para não soltarem fogos. Não é frescura, não é porque a gente não gosta de celebrar, mas é porque o barulho para eles é tão atormentador que tem crianças que se batem, que se machucam, Nossa. porque elas querem tirar isso de dentro da cabeça, então elas acham que fazendo isso, né, o barulho vai sair. Então, é bem importante que as pessoas se conscientizem, né, sobre essas questões. A Alicia escuta o dobro do que a gente comprovadamente por exames. Então, a gente está aqui, mas ela está escutando coisas a uma distância muito maior do que o que a gente consegue ouvir. Que interessante. E o que o seu app que você desenvolveu promove de benefício, tanto para a pessoa portadora do autismo, como para os seus familiares que têm que interagir nessa dinâmica? Perfeito. Olha, o aplicativo, na verdade, era a minha dor, que não é só minha, que é de outras famílias atípicas também. Então, nós tivemos muita dificuldade para encontrar profissionais com experiência, primeiro, para diagnosticar, né, diagnosticar a Alicia, e segundo, para tratar. Então, isso ficava muito na minha cabeça, por que é tão difícil, mas será que não tem indicação, né? E as pessoas, as famílias atípicas ou os autistas que já encontraram tratamentos, onde eu acho essas pessoas para a gente poder trocar essa experiência? Então, isso é algo que fica, né, na cabeça dos tutores, das famílias, e isso me incomodava muito. E aí eu tive a ideia de montar esse aplicativo para a gente poder reunir as boas experiências, porque para as más já existe o Reclame Aqui. Eu queria potencializar tudo aquilo que é bom, né? Então, tudo que foi bom para minha filha, eu indico lá. O aplicativo é dividido por estado, cidade e categorias. A gente tem mais de 18 categorias, são mais de 1.500 usuários espalhados pelo Brasil. E pessoas que querem usar o aplicativo para buscar serviços, estabelecimentos profissionais, cursos, ou para indicar, né? E aí, se a pessoa quer fazer uma indicação daquilo que foi bom para ela ou para os filhos dela, ela precisa entrar em contato com a gente pelo Instagram, né? O nosso canal é o Rede Azul App, e aí manifestar essa vontade de ser um voluntário, de querer fazer indicações. Aí a gente altera, né, depois de uma avaliação, o perfil dessa pessoa é alterado de usuário para colaborador, e aí sim a pessoa consegue enxergar a tela de indicações. Então, é uma grande rede, né, para que as informações fiquem ali registradas de De forma amigos. organizada. Exato, de boas experiências. Eu achei muito interessante esse lado das boas experiências, porque justamente as redes sociais, né, em geral, a gente, que até por força da necessidade de trabalho, tem que acompanhar e ver as pessoas, em geral, falando mal. Mesmo que seja numa caixinha de sugestão de uma empresa, a pessoa Sim. vai lá e coloca, raramente se coloca aquilo que de bom aconteceu. Eu quero agradecer, né, uma enfermeira que me acolheu bem no hospital, etc. Imagina, descer um porrete é o geral. E você justamente foi no lado que eu acho espetacular. Parabéns, já acertou de cheio. Só que percebi que você acertou uma coisa muito bacana, maior ainda, que ele é gratuito, é isto? Isso, exatamente, ele é gratuito e colaborativo. Então, ele cresce à medida que as famílias fazem as indicações. E por que é importante, né? Você deixa um legado ali. Aquilo que foi bom para você, que você conhece na sua cidade, nem todas as famílias sabem que existe aquele estabelecimento que recebe autistas, né? Autista também, eu sempre falo, gente, autista não é ET, eles estão entre nós, e você, às vezes, vive com um e não sabe. A cada 54 pessoas, uma é autista. Então, Cada olha só, né? 54? Ah, é? Exatamente, a cada E 54. me permite até fazer um comentário, porque
para a audiência, enquanto nós fazíamos um teste de som, a Alice apareceu aí na imagem, né? E assim, Isso. batemos um papo super normal. Ela só não sentou para dar entrevista porque a Elaine gosta de falar bastante e deixou ela de lado, chutou ela para escanteio, né? Mas assim, eu De achei. forma alguma. Mas assim, isso de fato é uma verdade. Às vezes nós estamos em contato com pessoas que são portadoras do autismo e a gente não se apercebe disso, né? É, então, são pessoas que normalmente têm mais dificuldade de interagir, elas precisam de informações mais objetivas, não aquela coisa floreada, tem que ser algo mais direto, e elas têm também um hiperfoco, que é um interesse restrito. Então, o ideal é que, através desse hiperfoco, você amplie o repertório, né, dos autistas, mas não a ponto de querer transformá-lo num neurotípico. Ele é o que ele é, né? Ele gosta das coisas que para ele fazem sentido, que para ele ele se interessa. Então, é Somos o que interessante, somos. exato, aproveitar esse universo até para você potencializar as coisas. Então, se você tem, por exemplo, a Alice adora anime, ela adora tudo que é conectado com a cultura japonesa. Ela gosta da língua, então ela estuda japonês. Ela gosta da cultura, então ela faz aula de canto em japonês. Ela gosta das roupas, ela Mas o gosta. app a auxilia nisso? O aplicativo, ele auxilia a encontrar tratamentos, estabelecimentos, por exemplo, a encontrar uma professora de música que consegue fazer as adaptações para dar aula para um autista. Tem lá porque eu indiquei, por exemplo, a professora da minha filha. E tem tantas outras, por exemplo, é, a gente chama de terapia, né? E tem tantas outras terapias que envolvem a música, que utilizam da música, né? Para desenvolver as pessoas. Então, você pega as indicações, você pega aquilo que foi bom para você e contribui, coloca lá no aplicativo, porque outras pessoas podem utilizar. Eu mesma não imaginei que eu pudesse ser beneficiada, até que uma mãe colocou um tratamento que existe aqui na minha cidade e eu não sabia. Olha, Então, você nunca sabe de tudo, né? e você mora em Dayatuba, que não é uma Isso. mega cidade, apesar de Não, lindíssima, plana e lugar para andar de bicicleta fantástico, mas exato, de fato não é uma cidade monstro, né? Então, exato. e você desconhecia essa indicação. Exatamente. Você falou que tem 18 grupos dentro do app, é isso? Então, são 18 categorias. Ele é dividido por Categorias. isso. Então, eu tenho, por exemplo, escolas, que é uma das dificuldades das famílias, encontrar uma escola inclusiva. O que a gente chama de escola inclusiva? Aquela que quando você que não te nega matrícula, em primeiro lugar, tem escolas que acabam fazendo isso, e isso é contra a lei, né? Está dentro dos direitos do autista estudar na escola que ele deseja. E aí as escolas precisam fazer a adaptação do conteúdo mínimo, e tudo vai de acordo com cada pessoa, né? Então, de acordo com a necessidade daquela pessoa. Não existe um molde, olha, isso daqui serve para todos os autistas. Não, eles têm que fazer as adaptações conforme a necessidade, as dificuldades ou as facilidades. Então, existem escolas que abraçam, né, que acolhem as pessoas com deficiência de maneira geral, autistas também. Então, essas escolas estão indicadas lá pelas famílias que fizeram uso desse serviço. Então, por exemplo, tem advogados. Muitas vezes você precisa, né, por mais que seja um direito, muitas vezes você precisa de um advogado para fazer uso desse direito. O ideal é que seja um advogado especializado nas causas autistas. Nós também temos lá essa categoria. Tem também, por exemplo, despachante. Os autistas têm direito a comprar carro com benefício, né, com isenção de imposto. Então, é importante, por exemplo, você ter um serviço que saiba atender um autista. Os autistas compram carro, compram roupa, os autistas se casam, né? Eles compram casa ou alugam casa. Então, os serviços precisam se adaptar porque eles são um grande público. No Brasil, são mais de 2 milhões, né? Isso Nossa, porque 2 esse número milhões dos é de cadastrados, vamos chamar assim, né? porque esse número é de 2010, né? Então, quando Olha, vier o censo novo, aí eles vão descobrir
um outro número, né? Então, cada vez mais os médicos estão conseguindo se especializar para diagnosticar precocemente, né? Então, não é que tem mais autistas agora, não é isso. É que o diagnóstico, né, é que está acontecendo mais cedo ou está acontecendo mais, porque existem pessoas que descobrem que são autistas com 40 anos. Então, Nossa, passaram a vida inteira, né, assim, se achando um estranho fora do ninho, não compreendendo algumas coisas. Por exemplo, se a gente usa uma expressão, tá chovendo canivete, eles vão correr lá fora e vão olhar para o céu, ué, cadê o canivete caindo? Porque eles são literais, né? Então a gente precisa ser mais objetivo, ou quando a gente usa esse tipo de expressão, precisa explicar, olha, é uma expressão que é utilizada para dizer que está chovendo muito, né? Então sim. a gente fala que está chovendo, é uma expressão. Ah, tá. E aí eles aprendem também a utilizar as expressões, mas a comunicação sempre tem que ser muito objetiva. E eles são extremamente sinceros. Demais. Eles não possuem os filtros que a gente vai aprendendo a usar, né? Quando a gente é criança, a gente também é assim, muito sincero, né? Sim, sim, sim. Digamos que o autista mantenha a pureza da infância, mesmo quando Exatamente. adulto, né? Exatamente. Acho que isso que talvez aproxima a sociedade como um todo com certo amor, porque a gente sempre enxerga uma criança na forma da condução, né? Do relacionamento com o autismo, né? A Isso, sinceridade, né, a é, transparência, aquilo que a é, gente gostaria que todos tivessem, né. sim, E, enfim, eles, buscam a aceitação, sim. a inclusão, né, E porque Elaine, me ocorreu aqui o seguinte: talvez tenhamos algumas mães ou pais que estejam assistindo e que irão assistir a entrevista mais adiante, né? E você viveu a experiência de diagnosticar o problema que não havia sido diagnosticado, né? Dê sim, alguns parâmetros ou conte um pouquinho dessa sua experiência que talvez possa servir de exemplo para mães e pais que acompanham o programa Sustentabilidade. sim, com certeza. A Alice, ela cumpriu com todas as fases, né, que uma criança, que esperam de uma criança. Então, ela falou na idade certa, andou na idade certa, enfim, cumpriu com todas essas fases e não demonstrava nenhuma característica dos espectros, né, que normalmente as crianças não olham nos olhos, às vezes não se comunicam pela fala, têm dificuldade de se expressar, às vezes andam nas pontas dos pés por conta das questões sensoriais, ou ficam fazendo movimentos repetitivos. Então, a maioria, a sociedade, na verdade, ela conhece o autismo por conta do autismo clássico, né, que é o autismo severo, por conta até da mídia, dos filmes que exibiam. Mas o autista não é só o clássico, né? Nós temos Até porque a aparência fica um pouquinho alterada, né? A aparência física, às vezes, do rosto. E da pessoa leve não tem sequer esse sinal, né? Não, na verdade eles não têm alterações físicas, só se tiver alguma outra comorbidade, mas não pelo autismo, Tá. tá? Então, por exemplo, a síndrome de Down, fisicamente, né, você consegue reparar. O autismo não, a gente até fala, o autismo não para, né? Você não consegue diagnosticar olhando só para a pessoa. A expressão do olhar segue igual. É como alguém que não tem nenhum transtorno, não tem nenhuma alteração física. Perfeito. E aí, tanto que o diagnóstico, você não faz um exame, né, para falar, é autista. Não, o diagnóstico é clínico, por isso que o médico tem que ter, né, o profissional tem que ter bastante experiência, e normalmente é dado por um psiquiatra ou neuropsiquiatra, né, que tenha essa especialização para conseguir diagnosticar. E eles também fecham com algumas anamneses, né? Eles solicitam que seja feita uma anamnese, que é um exame neuropsicológico. Através desse exame, eles conseguem também fechar o diagnóstico e encaminhar para o tratamento. E no caso da Alicia, apareceu na escola. Com que idade? Ela tinha uns 6, 7 anos.
Ou Então, seja, até então você estava lidando tudo ok. sim, ela não apresentava, ela interagia com outras crianças, inclusive ela era a líder das brincadeiras na escola, porque ela era muito criativa, e as crianças gostavam de brincar, então ela sociabilizava, enfim, não tinha nada que chamasse a atenção. E aí, quando ela foi para a primeira série, que é o período da escola que a criança começa a ter mais entregas, né? Ela começa a ter um pouco mais de pressão, porque tem prova, tem que estudar, né? A parte lúdica acaba, né? E aí você começa a entrar numa expectativa de entregas. E aí ela não conseguia fazer as entregas necessárias e os professores achavam estranho que ela não registrava o conteúdo, que ela estava com dificuldade de entender aquilo que era explicado. E a princípio a gente imaginou que fosse alguma dificuldade de aprendizagem. Mas aí a gente, depois, só com 12 anos é que a gente teve o diagnóstico, até porque a gente foi parar nas mãos de profissionais que não tinham a condição de diagnosticar. E ela E foi vencendo as etapas na escola dos 7 aos 12 anos, com, vamos chamar, com normalidade nesse aspecto escolar, com as dificuldades, mas foi superando isso. com muita dificuldade, né? Sim, Enquanto você não faz o diagnóstico, a pessoa fica num limbo, né? sim, Porque, por exemplo, para ela fazer uma prova, a prova que ela faz adaptada, ela tem o conteúdo mínimo. Uma prova não adaptada, às vezes tem 10, 12 questões, que até o próprio texto, né, se ele não é objetivo, ela não sim, consegue entender o que está pedindo. Então sim, você fica naquela frustração de sim. que parece que você não é competente, que você não consegue fazer nunca, que você não acerta nunca, quando na verdade o seu cérebro pensa de um jeito diferente, né? Sim. Você precisa que a informação seja passada para você de uma maneira diferente, porque eles são muito capazes, muito. Tanto que no Vale do Silício é escopo de contratação ter síndrome de Asperger, porque são pessoas extremamente focadas e elas Olha, realizam um trabalho com muito mais excelência do que nós neurotípicos. Então, é, não é a questão da capacidade, mas sim como as informações são passadas. Até nós, né, neurotípicos. Então, eu sei, por exemplo, que eu sou sinestésica. Para eu aprender alguma coisa, eu tenho que escrever, eu tenho que fazer resumos, eu tenho que rabiscar, porque se for só no visual ou só no auditivo, eu não fixo tanta informação, né? Só que não significa que a aula vai ser montada só em cima de estímulos sinestésicos. Às vezes a aula vai ser completamente visual e eu vou ter que me virar para adaptar esse conteúdo de forma sinestésica para que eu possa entender. Só que eu consigo fazer esse tipo de planejamento. Um autista, né, se ele não tem um trabalho muito bem feito das funções cognitivas e as funções executivas, ele não consegue ter esse planejamento e fazer essas adaptações. Elaine, você falou uma coisa muito interessante, porque assim, eu não imaginava que a pessoa portadora do autismo ela se sentisse frustrada. Eu achava que Sim, o mundo dela era assim, olha, esse é meu mundo e um abraço. Quer dizer, ela não, vive a frustração, né? sim, com Ok. certeza. Isso, isso significa que repercute naturalmente na vida familiar, porque os pais têm que ver a frustração do filho e não conseguem superar ou atender a demanda de como superar isso, né? Isso envolve, existe um trabalho psicológico específico para isso, voltado para isso? Sim, O seu app pode também contribuir nesse cenário? sim, exatamente. Toda a experiência da família, desde que ela faça a indicação, pode, inclusive, por exemplo, ter terapia familiar, né? Ter um terapeuta que faça esse acompanhamento com a família para explicar para a família qual é a melhor maneira de conversar, né, com o seu filho, com esse autista, seu filho ou sua filha, né? Qual é a maneira de abordar assuntos, como você, quando você deseja que ele ou ela faça alguma coisa, qual é a melhor maneira de pedir, qual é a melhor forma de se comunicar, né? E Sim, até que ponto você deve exigir, até que ponto você
precisa entender que é o espaço dessa pessoa, né, que a gente tem que respeitar. Então, existem sim, existem profissionais que são capacitados para fazer, né, essa abordagem com a família, com a escola, com o próprio autista, né? São vários tipos de tratamento. Se você me permitir, eu vou colocar depois uma imagem do Cody Lee tocando o piano, né? Que é um exemplo de autista, que é um show de bola, né? Para que Isso, as pessoas possam perceber esse cenário que você está desenhando com uma perfeição incrível, que está sendo um aprendizado muito grande para mim também, né? imagina. Não, sim, o gostoso de fazer um programa justamente é isso daí, né? A gente vai aprendendo e vai desenvolvendo novas percepções. Claro. É, Posso dar uma dica? pois não. Quando a gente se refere ao autista, a gente não usa a palavra portador, nem especial. Quando a gente vai falar, ou é pessoa com deficiência, e dentro da deficiência, né, é autismo, ou atípico. Então, a gente, Atípico. né, pode ser Quer dizer que eu atípico. posso me referir à Alicia como uma jovem autista. Uma, Isso, exatamente. Isso, tá, perfeito. ok. É porque, às vezes, quando eu falei, me dirigi como portadora, tal, porque eu falei, será que a Elaine fica chateada se eu falar, a Alicia é Não, autista, tal? E aí a gente fica com esse receio de gerar esse desconforto, né? não, isso é muito bom. É bacana você falar isso, porque as pessoas normalmente, quando elas não convivem com realidades diferentes, o que é normal, né? Às vezes a gente não sabe como reagir, como se portar. Sim, De sim. forma geral, os deficientes não gostam que falem, por exemplo, PCD, que abrevia a sigla, não, né? Porque parece que você está falando de um código, não de uma pessoa. Então, sempre que for falar pessoa com deficiência, e aí o autista é autista, autista mesmo. É uma pessoa. É só uma pessoa. Me conta o seguinte, já que nós estamos chegando no final do nosso programa, e eu tô, Claro. tá uma delícia, espero que para você também, me fala um pouquinho sobre alguma experiência que foi gratificante nesse cenário de você, porque, na verdade, você deve trocar uma fofoca legal com as mães e pais e de outros jovens nessa situação e crianças, e eventualmente até adultos, né? Me Sim, fale um pouco sim. dessas experiências e quanto isso engrandeceu para você ou para aquele que estava se valendo do app Rede Azul. E tem uma bem marcante, uma mãe que entrou em contato com a gente, dizendo que precisava de ajuda, né, que o filho dela não tinha diagnóstico, mas que ele não falava, já tinha 4 anos, que por tudo que ela tinha lido, ela imaginava que ele fosse autista. Mas para começar o tratamento, você não começa sem o diagnóstico. E aí ela fica na Bahia. E aí eu fui dar uma olhada no aplicativo e encontrei um advogado, que é o Dr. Romeu, é um querido, e ele faz atendimento pro bono. Como essa família é uma família que não tinha condições financeiras de arcar com os custos de um advogado, eu entrei em contato com ele e ele se prontificou a atender essa família e por conta disso eles conseguiram, né, um tempo depois o atendimento para a criança. Tive famílias que já me ligaram falando, olha, eu estou mudando de estado e eu estava com muito receio de não encontrar o tratamento que meu filho precisa. E o aplicativo me proporcionou essa tranquilidade. Eu já entrei em contato com os profissionais, então a gente já está Que conversando sobre legal. o atendimento. Então também tem aí reduz até a pegada ambiental, né, de uma pessoa que emitiria CO2 Sim. para, né, de um lugar para e tem famílias também que, com um caso parecido, falaram que estavam escolhendo a cidade que ia morar por conta da quantidade de atendimentos que tinha naquela cidade, já dá preferência, né, Muito para morar legal. na cidade por isso. Querida, estamos chegando no final, tá? Quero te agradecer muito. Eu vendo Imagina. você falar, eu te enxergo como uma construtora de pontes, do operário à engenheira, tá? E carregando até a lata de concreto e fazendo a fundação, assim. Parabéns, tá? Manda um beijão para a Alicia, Pode tá? deixar, eu mando E sim.
Parabéns pela sua iniciativa. E a você, amigo que acompanha o programa Sustentabilidade, siga esse exemplo de pessoas que constroem uma sociedade melhor em todo o mundo. Muito obrigado. Semana que vem tem mais programa Sustentabilidade. Um grande abraço. Fiquem com Deus.